Olá, esta é a nossa aula sobre introdução ao assunto de evapotranspiração na hidrologia. A evaporação e a evapotranspiração são o grande motor do ciclo hidrológico. É através da evaporação e da evapotranspiração que a água da superfície retorna para a atmosfera e o ciclo se mantém. A evaporação e a evapotranspiração, elas podem acontecer no oceano e também nos continentes. Nos continentes, a gente tem evaporação direta de água líquida e a evapotranspiração em áreas de terra. A palavra evapotranspiração, ela une tanto o processo de evaporação direta de água líquida do solo, como a transpiração, que é a passagem da água através do tecido das plantas, desde o solo até as folhas e daí para a atmosfera. Na passagem da água do estado líquido, onde as moléculas estão próximas, para o estado de vapor, onde as moléculas estão muito afastadas, é necessário vencer uma força de atração entre as moléculas. Em função da sua configuração, a molécula de água ela é fortemente polarizada e essa polarização ela faz surgir uma atração intermolecular entre as moléculas de água, que também é chamada de ponte de hidrogênio. Na água líquida, as moléculas, embora estejam se movimentando, elas têm uma atração bastante grande porque as moléculas estão próximas. As moléculas de água elas estão em constante movimento, tanto no estado líquido como no estado de vapor. Então, no estado de líquido, a atração intermolecular ela é mais alta, as moléculas estão mais próximas. Já no estado de vapor, a atração intermolecular é mais baixa. Então, para que a água passe do estado líquido para o estado de vapor, é necessário ceder energia para a água, né, que é o chamado calor latente de vaporização da água. O calor latente de vaporização ele pode ser suprido pela própria radiação solar ou também por convecção, que é a transferência de energia pelo contato com o ar quente que eventualmente esteja sendo trazido de outras áreas próximas. Considerando uma superfície de água líquida em que está acontecendo a evaporação, à medida que moléculas de água vão sendo transferidas dessa superfície líquida para o estado de vapor, ela começa a aumentar a concentração de vapor numa região próxima à superfície que está evaporando, né? E enquanto que em distâncias maiores a concentração é mais baixa. Então, além de acontecer a transferência de energia e a mudança de estado líquido para o estado de vapor, é necessário que aconteça o transporte na atmosfera, e esse transporte tipicamente acontece por difusão de uma zona de mais alta concentração, perto da superfície que está evaporando ou da folha da planta que está transpirando, para uma região de mais baixa concentração, e esse transporte ele é facilitado pela turbulência e pelo movimento do ar. Então, as variáveis relevantes para o processo de evapotranspiração são a radiação solar, que provê energia, a umidade relativa do ar, que define a concentração de moléculas de água na forma de vapor que já existem na atmosfera, que pode afetar o transporte por difusão, a temperatura, que regula a quantidade de vapor de água que o ar pode conter. Quanto mais quente o ar, maior a quantidade de vapor que o ar pode conter. E a velocidade do vento, que modula a turbulência e a agitação da atmosfera para facilitar o transporte. Para entender o efeito da umidade relativa, a gente tem que imaginar uma superfície evaporando com o ar com alta umidade relativa. Então, uma molécula de água que passa do estado líquido para o estado de vapor,
ela vai encontrar um ambiente de alta concentração e possivelmente vai ser compensada por uma molécula que vai condensar, vai passar do estado de vapor para o estado líquido. Enquanto que numa situação de baixa umidade relativa, as moléculas que passam do estado líquido para o estado de vapor, não acontece o movimento no sentido contrário com tanta intensidade. Então, quanto mais baixa a umidade relativa, maior é a evaporação, maior é a transpiração. O vento ele tem sua importância na retirada da alta concentração de umidade próxima à superfície que está evaporando. Numa situação que eu não tenho vento, eu tenho a transferência de vapor, de moléculas de água do estado líquido para o estado de vapor, que é a evaporação, e o processo inverso, a condensação, pela alta concentração de moléculas junto à superfície. Já com o vento, as moléculas que passam do estado líquido para o estado de vapor, elas acabam sendo levadas embora pelo vento e afastadas da superfície, mantendo a concentração mais baixa junto à superfície que está evaporando. Na hidrologia de engenharia, além de ser importante para o ciclo hidrológico, a evaporação ela é muito relevante na perda de água em locais de armazenamento como reservatórios. Isso pode ser bem significativo em algumas regiões e pode trazer prejuízos em diversos casos. A transpiração das plantas, ela também, além de ser relevante no próprio ciclo hidrológico, ela é muito importante quando a gente estima demandas de água para algumas atividades, especialmente a agricultura, né? Cada vez mais se pratica a agricultura irrigada e, nesse caso, saber a transpiração, conhecer a transpiração das plantas é fundamental, que vai ser o consumo de água dessas plantas. E, finalmente, conhecer e saber estimar a evapotranspiração é fundamental para entender o ciclo hidrológico de uma região. Então, em resumo, nessa aula a gente introduziu o conceito de evapotranspiração. A gente comentou que a evapotranspiração é um conceito que une as palavras evaporação e transpiração. A gente viu que a evapotranspiração depende de uma fonte de energia, que tipicamente é a radiação solar em grande escala, ou eventualmente a convecção em pequena escala. A gente viu também as variáveis meteorológicas mais relevantes, que são a umidade do ar, a temperatura, a velocidade do vento e a radiação solar.